Bom, o segundo ponto é Trumá o Maaser. Trumá é oferta. Maaser é dízimo. Então, temos um mandamento da Torá, que está repartido em várias partes da Torá, de Trumot e Maasot, né? Que são das ofertas e dos dízimos. E a que se refere Trumot e Maasot? Aos mandamentos que ordenam a separação da parte da produção agrícola de frutas, verduras, né? Para os Kohanim. Certo? Ou seja, nesse caso de Trumot e Maasot, não se inclui os grãos. Ok? Não se inclui grãos. Vai tratar apenas de frutas e verduras. Ok? Há uma discussão. Rambam diz que são de todas as frutas, né? Todas elas são obrigação da Torá. Outros sabem ser não. A obrigação da Torá são as frutas que são da terra de Israel, figo, a tâmara, a uva, a azeitona, né? As demais, elas são miderabanan, os sábios que determinaram. Né? Em essência, toda a produção de frutas e verduras, né? Elas também são separadas para o Cohen e para os levitas, só que aí adiciona também os pobres, e junto com os pobres estão os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Ok? E também tem a parte que compete ao produtor. O produtor também recebe. Né? Então, de Trumá, uma outra coisa é que essas leis elas se aplicam somente à produção agrícola de Israel. Ok? Então, nesse caso, a pessoa não tem que se preocupar se as frutas, verduras que são produzidas fora de Israel, se elas foram separadas Trumá ou Maaser. Certo? Que ela só se refere à terra de Israel. Ok? E outra coisa é que ela também só é válida quando, segundo a Torá, quando a maioria do povo judeu está na terra de Israel, vivendo na terra de Israel. Então, quando a maioria do povo está na terra de Israel, Trumot e Maasot é mandamento da Torá. Aí a pergunta é, e hoje, como é a situação? Hoje, me arrisco a dizer, porque realmente é o que eu vejo, a maioria das opiniões dizem que a maioria do povo judeu não está em Eretz Israel. A maioria está na Galuta. Ou seja, em Israel nós temos como 6 milhões e algo de judeus. Nos Estados Unidos tem 5 milhões e tanto, mais o que tem fora aí, então dá mais ou menos 7 milhões e algo fora de Israel e 6 milhões em Israel. Então, Israel tem menos judeus do que fora. Porém, há rabinos que dizem não, que não estão seguros disso, porque quando se fazem essas contas, não estão contando quem é judeu segundo a Halakha. Então, diz que fora de Israel tem 7, 8 milhões de judeus, mas é no total, ou seja, quem é judeu segundo a Halakha e quem não é também. Né? Mas faz parte da comunidade judaica. Então, estão todos misturados aí. Também em Israel, quando se faz a conta, em contrapartida, também é na mesma situação. Só que em Israel a quantidade de assimilação é muito menor. Então, a proporção é muito menor, né, de diferença. Dos 6 milhões, digamos, 6 milhões e 200 mil, digamos que 100 mil não sejam judeus. Digamos, não sei qual é a proporção em verdade, mas é muito menor em relação a fora de Israel. Então, há rabinos que põem isso em questão. O não cumprimento das leis de Trumot e Maasot inviabilizam o consumo da produção agrícola por kashrut. Certo? Se um produto não for separado dele, Trumá ou Maaser,
esse produto não pode ser consumido. E o que significa esse produto? Significa essa produção ou essa quantidade que chega em mãos. Então, se chegou uma canasta, uma cesta de maçãs, e dessa cesta de maçãs não foi separado trumot u'maasot, então aí não se pode consumir nenhuma dessas maçãs. Ok? O Caleb, essa quantidade, ela inclui a peiot dos campos e o que caiu, ou nenhum dos dois, ou só um dos dois? Nenhum dos dois. Certo. PA é uma lei diferente. PA ela não entra no caráter de trumot u'maasot, né? PA é uma porção do campo que se separa ao pobre, né? Tem gente que diz, olha, eu já escutei isso e eu fico calado para não me meter, porque eu tento não me meter em política. Tento. Mas o sangue não deixa. Então, às vezes, eu dou minhas alfinetadas. O problema é que eu dou alfinetada dos dois lados, né? Na verdade, o cabaré está pegando fogo e eu estou jogando gasolina. Então, somos parecidos. Meu amigo, porque uma vez que a pessoa está pagando, uma pessoa não, uma nação, está pagando mais de quase 12 bilhões de reais por ano para manter um imenso cabaré que se chama o Congresso, né, tanto o Senado como a Câmara dos Deputados, para ver a palhaçada que é essa como se chama, CPI da fake news, que você olha aqui dali e você diz, meu Deus, é um circo. É um circo, entendeu? É o pastor que é metrosexual. O pastor está cada vez mais afeminado, camarada. Né? Outro que rouba e está chamando outro de ladrão. Outra ex-ator pornô. A outra questiona como você é jornalista se você não tem curso de inglês. Meu amigo, para. O negócio é comédia. É comédia. Bom, mas não é o tema, não misturo Torá com isso. Mas, quantas vezes escutei que a Torá é contra... Hoje mesmo, eu vi um rapaz que escreveu aí que a Torá é contra o comunismo. O judaísmo é contra o comunismo. Meu amigo, não existe Estado no Oriente Médio que não tenha sido fundamentado com base no comunismo como Israel. Foi totalmente construído nas leis e na formação dos kibbutz, ou seja, a formação do Estado foi comunista. Né? Com a levada de russos que vieram para cá, trouxeram consigo o comunismo. Né? Só que qual é a diferença? É que aqueles que vieram para cá, eles foram os comunistas pobres, ou seja, o povo que veio com o ideal de realmente de repartir, de crescer, de fincar, ou seja, o ideal de produzir e vamos dividir com todos. Não é o comunista político que está no Congresso e bota dinheiro no bolso e o pobre ele só mantém como um curral. Né? A Torá, ela se preocupa tanto com o pobre, tanto com Levi e com Cohen, que eles não receberam terras, eles não têm propriedades de terras, que separa uma quantidade grande da produção. A gente vai ver isso agora. Ó. Da produção, e vocês guardem, memorizadas essas palavras, existem 3 categorias do produto agrícola. Isso a gente vai... É bom guardar isso. Olha, eu mandei essa apresentação, o arquivo dela, como é que se diz isso? Eu mandei uma cópia pelo WhatsApp. Então, para que vocês possam imprimir ou guardar e fazer suas anotações aí para lembrar, ok? Então, a gente tem na produção agrícola 3 categorias em referência a Trumot U'maasot. Uma é Tevel. Tevel é o produto agrícola do qual não foi separado Trumot U'maasot. Uma vez não separado, por isso ele está de vermelho,
ele não pode ser consumido. Ok? Damai é o produto agrícola que se tem uma dúvida se foi separado ou se não foi separado Trumot Maasrot. Então, se está em dúvida, ele fica no campo do meio. Ou seja, vai ser possível comer? Não vai ser possível comer? Vai depender. Se ele foi, pode ser que essa dúvida venha porque ele se misturou com outros produtos, né? E é uma mistura de Trumot Maasrot, se é Trumot Maaser, se vai ser anulado em 1000 ou se vai ser anulado em 60. Vai ser, se ele é composto, se ele é diferente. Mesma espécie diferente. Então, fica como Damai. Metukan, a palavra metukan é da mesma raiz de tikun, conserto. Então, metukan é aquele que está consertado, aquele que está habilitado, aquele que está permitido, também se pode dizer. Então, metukan é o produto agrícola que sim foi separado com certeza Trumot Maasrot e ele pode ser consumido sem qualquer questionamento. Ok? Tipos de separação. Quais são as afrashot? Afrashá é separar. Né? Parush, que está separado. Quais são os tipos de separação? Quais são as ofertas que a gente separa da produção? A gente separa Afrashá Gdolá. Afrashá Gdolá é que de uma produção agrícola, né, eu vou separar um percentual que esse vai para o pobre e para o Cohen. Na verdade, vai para o Cohen, desculpa. Você vai para os levitas. Esse não tem medida segundo a Torá. A Torá não determina qual é o tamanho da turma. Certo? A turma pode ser até mesmo um grão. Traz a Mishnah que um grão libera toda uma plantação. Assim traz a Mishnah. É? Mas os sábios disseram, que isso? Você vai trazer uma turma, vai trazer um grão? Não está beleza isso. Então, os sábios determinaram 3 medidas. Uma medida é de 1,40 avos, né? Que é a medida boa. Né? Isso dá aproximadamente 25%. Não é aproximadamente, isso é matemática, né? É 25%. Uma pessoa que dá 25% da sua produção, ela deu uma boa trumá. Aquele que dá 1,50 avos, já corresponde a mais ou menos 2%, esse aí já deu uma trumá ok, aceitável. Aquele que dá uma trumá de 1,60, ou seja, que dá mais ou menos de 1,6%, esse já deu uma trumá má, determinados os sábios. Então, ou seja, isso e como é que isso acontece? Então, quanto a pessoa tem que dar? Porque é uma das 3. Vai depender de como foi a plantação, digamos que teve muita chuva, a plantação produziu muito, tem excedente, então vamos dar mais, né? Mas esse ano foi muito difícil, teve uma geada e matou metade da plantação, do que a outra metade que ficou veio uma praga e comeu outra parte, né? Isso é muito comum. Então aí dá menos, ok? Porque também o produtor tem que sobreviver. Então, dessa produção, ou seja, dessa frachá, essa se separou. O que fica vai se separar os maaser, os dízimos. E dízimo a gente tem, primeiro é o maaser rishon, o primeiro dízimo. O que é o primeiro dízimo? É 10% da sobra da primeira separação. Então, ou seja, o que sobrou dessa afrachá gdolá, eu vou separar 10% e destiná-lo ao Levi. Ok? O Levi, por sua vez, ele recebe os seus 10%, e desse 10% ele vai fazer Tumat Maaser. O que é Tumat Maaser? Ele vai, desse 10% que ele recebeu, ele vai tirar outros 10% para o Cohen. Ele também tem que dar ao Cohen. Então, se eu produzir uma quantidade X, depois eu dei a minha separação de truma, da afrachá gdolá,
que é a trumá, e me sobrou 100, dos 100 eu dou 10 ao Levi. O Levi recebe 10 e dá 1 ao Cohen. Ok? Depois disso, tem Maaser Sheni. O que é Maaser Sheni? É o segundo Maaser. O primeiro Maaser é do Levi, né? Que é o do produtor. O segundo Maaser que o produtor também vai dar, olha como o produtor dá muito, né? Ele deu o Trumá Gdolá, ele já deu 10% para o Levi, e agora, do que sobrou, dos 90, né, eu tinha 100, dei 10% para o Levi, fiquei com 90. Dos 90, eu vou dar 10%, né, que vai ser dividido. Esses 10%, ele vai ser para mim, né, ou para o pobre. Então, vai ser uma diferença aí. No ano de Shemitah, Shemitah tem 7 anos, certo? 6 anos se produz, no 7º ano descansa a terra. Então, nos 6 anos de produção, no ano 1, 2, 5 e 6, ou seja, em 4 dos 6 anos, Maaser Sheni, 10% é meu. Então, eu tinha 100, dei 10% para o Levi, né? E fiquei com 90. Dos 90, eu tiro 10%, tiro 9, e esses 9 eu vou levar para comer em Jerusalém de forma pura. Vou me purificar, vou chegar em Jerusalém, fazer um korban e vou comer esses 9, vou fazer um banquete com esses 9 e eu vou comer, juntamente com todos aqueles que eu convidar. Né? Então vai repartir para o pobre. Nesse dia todo mundo ia para Jerusalém, porque todo mundo ia pegar a comida. Né? Todo mundo ia para lá. Então, ou seja, dos 100 que sobrou da Afrashá Gdolá, 10 foi para o Levi, fiquei com 90. 9 eu comi, fiquei com 81. 81 da produção é o que eu vou vender e consumir. Ok? Agora, esses 10% do Maaser Sheni, somente em 4 dos 6 anos, servem para mim. Dele também tem o Maaser Ani. O que é o Maaser Ani? Que é o Maaser do pobre, ou seja, nos anos 3 e 4, né, dissemos que 4 dos 6 anos o Maaser é Maaser Sheni, mas 2 desses 6 anos é Maaser Ani, que é pobre, Maaser Ani com Ain. Maaser Ani de pobre, ele vai para o pobre. Né? Para o pobre, para a uva, para o que for. Então, esses 10%, que é do ano 3 e do ano 4, vai ser levado ao pobre. Certo? Então, isso é a ideia de Trumot Masrot. Perguntas? Porque até aqui. Quer dizer, não vamos entrar em detalhes, porque isso não se aplica fora de Israel. E esse pessoal que dá dízimo de dinheiro? Né? Também no judaísmo existe dízimo de dinheiro. Né? Não tem nenhuma obrigação halárrica, é um costume, e é um costume bom. Quem puder dar dízimo, né, para ajudar aqueles que estudam Torá, a pessoa dá o dízimo para as yeshivot, na sinagoga, para que se mantenha Talmud Torá, para que se mantenha um kollel, né? É um dízimo da parte financeira. Mas não tem nenhuma referência na Halachá, isso foi um costume que se criou, uma vez que as pessoas já não davam mais nada, né? A pessoa passava, estava fora de Israel, e não contribuía com nada, com nenhum dízimo, porque essas leis aqui, essas separações que a gente está vendo aqui, não se aplicam a fora de Israel. Então, por isso que se criou o costume de também separar em dinheiro. Né? Afrashat Halá. Bom, Afrashat Halá, a gente conhece o termo Halá porque em Shabbat, a gente come halot. Né? E por que a halot ela recebeu esse nome? Na verdade, são pães. Né? Devia ser chamado de lechem. Né? Porque recebeu o nome de halot? Recebeu o nome de halot em referência a essa halachá em específico. A halá, ela nada mais é do que a separação da massa. Uma parte é separada para o Cohen. Quando se faz a massa, traz a Torá, na Parashat Shlach Lecha, ela diz o seguinte:
בבואכם אל הארץ, אשר נותן לכם, והיה באכליכם, quando vocês vão comer milechem, do pão, né? Haaretz, do pão dessa terra, produzido aqui, tarimu teruma le Hashem, vão separar uma oferta para Hashem. Que oferta é essa? Reshit arisotechem, o princípio da sua mistura, da sua arissá, é da sua mistura de massa. Halat arimu terumá, que terumat goren, ou seja, uma trumá vai separar para Hashem, de uma trumá perfeita, quem tarimu otá, assim ela separará, mereshit arisotechem, do princípio da sua massa, titnu le Hashem, vai dar a Hashem terumá pedrotechem. Vai dar a Hashem uma turma para quando? Para todas as suas gerações. Né? Então, ou seja, o que é que vai ser separado ao Cohen? Marquei aí de verde. Tudo que vem do pão, de lechem, reshit arisotechem, é o princípio da sua massa, e vai dar a quem? A Hashem. Quem são os representantes de Hashem? Os Kohanim. Certo? Então, o que tem de semelhante a Frashat Halá com Trumot Maasot? Que Halá ela é uma espécie de Trumá. Por quê? Porque está escrito na Torá, Tarim, Trumá, La Hashem. Então, ela é uma Trumá. A diferença é que ela não é a Trumá do campo. Ela é a Trumá da massa. Agora, semelhantemente a Trumot Maasot, ela também só se aplica à terra de Israel. Certo? Contudo, a gente vai ver mais adiante que também os sábios estenderam para fora de Israel. E a gente vai entender o porquê. Assim como as demais separações de Trumot e Maasot, também a Halá é uma obrigação da Torá, apenas quando a maioria do povo judeu habita na terra de Israel. Então, quando a maioria do povo judeu habita aqui, ela é uma obrigação da Torá. Então, hoje, nos nossos dias, a Frashat Halá, que se faz aqui na terra de Israel, também é Miderabanan, assim como a Trumot e Maasot que a gente viu. Então, hoje a gente separa a Halá, mas a gente separa a Halá por uma determinação dos sábios, para que a gente não se esqueça dessa mitzvah e siga praticando a mitzvah. Mas, no que se refere à obrigação da Torá, a gente estaria liberados dela. Os Kohanim só podem comer a Halá quando puros. Ok? Eles não podem comer a Halá impuros. Então, por esse motivo, como hoje não existe um Kohen puro, né? Há quem diga que sim, uma criança até os seus 9 anos, ela sim pode comer da halá. E é aqueles que separam da halá e dão uma criança Cohen até os seus 9 anos, porque não é considerado impura. Porém, no grande, todos os Kohanim são impuros. Com que tipo de tumá? Tumat met. Todo homem Israel está impuro de tumat met. Por quê? Porque só se pode purificar de tumat met com pará adumá. E a gente não tem parado mar, não tem vaca vermelha, não tem templo, não tem nada disso, então não pode se purificar. Certo? Então, desde que se terminou o templo no ano 70, todo mundo se purificou de Tumat Met, que é a mãe, né, a matriarca de todas as tumot, então ninguém é puro. Quem é puro? O Ger Shemit Gayer. Um convertido, uma pessoa que se converte. No momento que ela sai da mikve, ela é pura de tudo. Até dar a mão para o rabino. Então, saiu da mikve, deu a mão para o rabino, pronto, já acabou. Já vai descendo do cavalinho, sua alegria de pureza já acabou. Né? Fora de Israel, não é obrigação da Torá não há obrigação da Torá em se separar a halá.
Mas os sábios sim decretaram a separação dela para que a gente não esqueça da mitzvah. Porque é muito comum, ou seja, ora, imagina, quantas mitzvot a gente cumpre e quando está fora de Israel a gente se esquece. Nem lembra que existe. Eu digo a vocês uma experiência pessoal, que foi a questão que eu já comentei aqui, que é a questão de Kiddush Levaná, né? Kiddush Chodesh. Eu me esquecia. Mas eu nem sabia que existia. Eu vi uma vez, eu vi no Chabad, o pessoal foi para fora e começou a dar uns pulos lá fora. Eu pensei que, sei lá, estavam recebendo o Espírito Santo lá. Mas estavam pulando. Eu não sei o que estavam fazendo. Né? Então, não tinha ideia do que era aquilo. Então, era uma mitzvah que se ficou perdida para mim. Quando venho para Israel, me lembrei, ou seja, não me lembrei, recebi a ideia, e agora sim, eu sei o que é, sei para que serve, sei como faz, sei quando faz. Então, aí já cumpre a mitzvah. Então, por isso que é sempre bom estar o estudo da Torá todo o tempo. Às vezes, a gente perde muito tempo sem estudar, sem perguntar, sem ter uma relação com a Torá, e esquece dos mandamentos. Às vezes, a coisa do dia a dia a gente esquece. Não existe uma pessoa que não tem uma dúvida porque ela não leu. Porque a coisa é complicada. Né? As condições da massa para que ela esteja obrigada à separação de halá. Okay? Não é qualquer massa que se separa halá. Okay? Tem que ter condições especiais. E quais são as condições especiais? Primeiro que tem que ser uma massa feita de uma farinha a partir dos 5 grãos, né, que nasce na terra de Israel, quando amassados para fazer pão. De aí, aprende essa palavra, que a gente vai cada um pouquinho aprender uma palavra nova em hebraico. A partir daí, o que é que se faz? Lehafrish halá. A partir daí, está obrigado a lehafrish halá. Separar a halá. Ok? Aí eu pergunto, quais são os 5 grãos? Tempo. Aveia, espelta, centeio e trigo. E trigo. E trigo. E o outro? Ih, faltou um. Você toma todo dia. Cevada. Cevada, tá vendo? Olha aí. Né? Então, cevada também. Trigo, cevada, aspelta, aveia e centeio. Né? São os 5 grãos que nascem na terra de Israel. Por esses 5 grãos, todos os pães feitos por esses 5 grãos estão obrigados de afrashat halá, estão obrigados de netilat yadayim, estão obrigados da brachá de Hamot Silech e Minaharetz, e estão obrigados de Birkat Hamazon. Então, 4 obrigações recaem sobre esses pães, mais uma adicional, que é a obrigação de Seudat Mitzvah. Toda Seudat Mitzvah, ela se cumpre com pães feitos com um desses 5 trigos. Ixi, um desses 5 grãos. Então, recapitulando, para pães desses 5 grãos, o que a gente tem? Quais são os mandamentos, as mitzvot para eles? Afrashat halá, netilat yadayim, bracha hamot silech min haaretz, birkat hamazon e seudat mitzvah. Quais são as seudat mitzvah? Seudat Shabbat, né? As 3 seudat Shabbat, seudat Chagim, né? Todas as seudats de Chagim, e as seudats seudot de Simcha. Esse Simcha, qual é a Simcha? Qual a alegria? A alegria estipulada pela Torá. Quais são? Casamento, Brit Milá, né? E, por exemplo, se uma Masechet, né? Quando a pessoa termina uma Masechet, ou termina o Shas, o Seder Mishnayot, a pessoa tem que só dar uma Seudat Mitzvah, e na Seudat Mitzvah tem que ter pão. Não existe Seudat Mitzvah sem pão. De forma que, se fez um Brit Milá, não adianta servir todo aquele banquete se você não botar uma pita com sal.
Ok? Pita é o pão sírio. Qual é a outra condição? É que a farinha misturada com outros produtos, como maisena, ovos, açúcar e cacau, ela deve atender a 3 critérios. Porque, às vezes, a gente faz os pães, né? E isso aí é interessante, que a gente vai identificar o que é um pão, de verdade, segundo a halakha. Quando a gente faz um pão, ele tem que ter sabor de pão, ele tem que ter composição de pão. Então, 3 critérios são levados em consideração para considerar que essa massa é pão. E esses critérios são no momento que se amassa, que se prepara a massa. Ele tem que ser que o resultado tenha sabor do grão. Se eu faço um pão de aveia, ele tem que ter sabor de aveia. Se eu faço um pão de cevada, tem que ter sabor de cevada, e assim por diante. Certo? Uma outra condição é que esse pão, que a quantidade de farinha, de grãos aí, ela tenha pelo menos uma quantidade mínima para ralar. Nesse caso, essa segunda opção aí é somente para ralar. Se eu faço um pão com a quantidade menor de 520 dirham, então ele também é pão. Porque a condição para que ele seja pão são 2. Eu devia ter posto isso na ordem. Desculpa, gente. A primeira condição é que o resultado tenha o sabor do grão e que na mistura, se eu faço uma mistura, eu tenho a maior parte de farinha de grão do que os demais itens, entendeu? Então, se eu faço um pão e eu quero adicionar nesse pão cacau, eu quero adicionar nesse pão mel, eu quero adicionar nesse pão qualquer outra coisa, né? Esse pão, ele só será pão se a farinha do trigo for a maior parte e se o sabor for sabor de pão. Por exemplo, aqui em casa, por exemplo, minha sogra faz para Shabbat, mas farinha de trigo, pão de trigo e pão de cosmin. Eu não sei como se diz em português. Depois eu vou buscar aí. É uma espécie de trigo. Ele é da família do trigo. E faz um pão de cosmin. Mas o pão de cosmin, ela coloca mel. E se sente o sabor de mel. Então, nesse pão de cosmin, tem toda a forma de pão, consistência de pão, mas não tem sabor de pão porque se sente o sabor do mel. E diferença do sabor somente do trigo, do cosmin. Então, a brachá para esse pão é mesonoto. Não é hamutzi. Ok? Voltando ao nosso tema no que se refere a halá. Então, para fazer a frachá halá com brachá, então ela tem que ter esses 3 critérios. Dentre eles, a medida mínima, que são de 520 dirham. Para estar obrigado a se separar halá, a massa deve ser preparada à base de 6 dos 7 líquidos importantes, pelos quais se recebe tumá. Eita, negócio complicado. Como é a história? Existem 7 líquidos, os quais recebem tumá. Né? Desses 7 líquidos, 6, desses 7 líquidos, 6 a gente pode consumir. Um não. Né? Então, água, o orvalho, o azeite de oliva, o vinho, o leite e o mel, eles, se for feito na massa, essa massa você pode separar halá. Porque são líquidos com os quais se pode receber tumá. Então, o que quer dizer isso? Os sábios determinaram esses líquidos como sendo os líquidos importantes para a alimentação ou para o consumo, ou que era valorizado naquela época. Então, são líquidos importantes. Hoje, poderíamos dizer que se adicionasse, não sei, água de rosas, não sei, uma cachaçinha aí para dar um sabor na massa. Falem sério, eu vi uma receita de pastel chinês que levava cachaça. O povo inventa desculpa, né? Então, determinaram os sábios que esses 6 líquidos
são líquidos importantes, eles têm importância em si mesmos, eles são valorizados. Então, se pode fazer halá com eles e separar halá com brachá. Ok? Mas tem um sétimo líquido que também é importante, que é o sangue. Sangue seria o sétimo líquido, mas ele está proibido, ele não pode comer sangue. Então, não se pode usá-lo para ralar, nem para nada. Né? Massas feitas à base de suco de frutas ou qualquer outro líquido, ela não serve para fazer halá. Ok? Ela não se faz brachá com ela. Certo? Por quê? Porque não é água, não é vinho, não é azeite de oliva, não é dos produtos, dos líquidos que estão permitidos. Então, se a pessoa faz um pão ou um bolo, o que seja, com esse líquido, com um suco de frutas, 100% puro, sem mistura de água, então não faz separação da halá. Ok? Mas, se tiver água, a quantidade mínima que seja, aí se faz a separação da halá, né? Por uma questão de dúvida. Nesse caso, se separa, por quê? Porque ela tem água aí. Não é que ela não tenha, tem água. A quantidade não é a ideal, mas tem água. Então, se separa, mas sem brachá. Lembrando que toda dúvida no que se leva a brachá, a gente já comentou isso quando falamos de Tivlat Kilim, se há dúvida, não se faz brachá. Ok? A massa deve ser destinada para ser assada no forno ou assada numa panela, né, numa assadeira com muito pouco óleo. Se ela leva muito óleo, né, aí já não é uma sufganiá, né? É um sonho que está aí dando no óleo, aí ela já não serve para ser afastada halá. Certo? Vai acabar aqui esse. Estamos num minuto, eu vou fechar essa sala e abrir para a gente não interromper na metade, ok?